todos nós, então, aqui para mais esse momento, principalmente por ser um momento em que a gente exercita a nossa presença em si mesmo, cada um em si mesmo, né? A gente refletir sobre coisas que falam da gente e começar a prestar atenção no que a gente sente, a gente, nesse momento, estamos exercitando a nossa presença na nossa vida mesmo, né? Na vida que nós somos, em essência. Já que a gente fala de essência, de origem, né? A gente falou na última live sobre o Bert Hellinger, sobre o que ele descreveu da constelação, né? Então, não vou detalhar muito sobre isso. Nós já temos 2 vídeos nesse grupo. Um falando o que é a constelação familiar clássica. O outro, que foi a última live, nós lemos sobre as ordens do amor, que é como o Bert Hellinger nomeou, o que ele percebeu que acontece nos sistemas. Ele percebeu e descreveu, ele não criou, aquilo já existe. Ele só descreveu da maneira como ele entendeu e passou isso para frente, é o que a gente utiliza. Então, as ordens, né, que precisam ter para que o sistema esteja em equilíbrio. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais na relação entre pais e filhos. Mas a nossa relação com os nossos pais, tudo bem? Ou a nossa relação, que é no caso quem tem filhos, com os próprios filhos. O foco, né, eu já vou até convidar aí quem é pai, quem é mãe, a considerar, a refletir no que for colocado aqui com os próprios pais, tá? Então, quem já é pai e mãe, focar, pensar no seu pai e na sua mãe também, como se colocar na posição de filho hoje, como um exercício, tá bom? Porque cada um vai olhar para a própria vida, e a própria vida, da onde veio, nós viemos dos nossos pais. A única origem mais palpável pra gente é nosso pai e nossa mãe, porque a gente veio dali. Porque não sei se vocês leram, mas hoje nós temos uma participação especial e da educadora de essencialidades, né, a criadora do blog Mãe e Filhos, e ela vai falar um pouco aqui pra gente também da experiência dela, né, como nós vamos falar relação entre pais e filhos. Nada melhor do que uma pessoa que está escrevendo sobre a vida dela com os filhos dela e também se colocando no lugar de filha. Para ela escrever sobre isso, ela também tem que se colocar no lugar de filha. Então, ela está escrevendo e divulgando conteúdos bem bacanas sobre o autoconhecimento e a maternidade. Depois ela fala um pouco melhor sobre isso, eu não vou introduzir muito agora. Então, gente, agora eu vou chamar aqui, Kelly, tá por aí, preparada? Vou chamar agora a Kelly e a gente vai fazer o restante da reflexão associando essas informações, né, que a gente trouxe aqui do Bert Hellinger, que eu e o Maurício aplicamos são informações, mas eu e o Maurício já aplicamos na nossa vida, como filosofia de vida mesmo, essas leis. Elas funcionam, tá? Não é à toa que é oferecido no Instituto Sentido, elas funcionam. Vocês também, se quiserem ir colocando aí nas perguntas ou nos comentários, quem exercita isso, o próprio tempo de ser também tem essa não nomeia desse jeito, mas também tem essa maneira de considerar a questão dos pais, né? Principalmente considerar a questão dos pais como homem e mulher. Pai e mãe é uma função, eles não são pai e mãe, eles são um homem e uma mulher que em algum momento se tornaram pai e mãe. Né? Então, o homem e a mulher que movimenta esse pai e essa mãe, né? Que antes de tudo isso são seres humanos. Então, a Kelly já confirmou. Ok, então eu já vou aqui, a Kelly já confirmou, já vou enviar o convite para ela, só vou deixar o livro aqui do lado. Oi, Kelly! Oi, tudo bem? Oi, Kelly, Olá, bem-vinda! pessoal. Kelly, Obrigada. bem-vinda a esse momento. A Kelly é a primeira vez que está participando. Na verdade, é a segunda vez que a gente faz um formato, né? Com alguém que trabalha também com esses assuntos. A outra vez foi o Lucas que acabou estimulando a gente ter essa ideia, né? E aí, agora, nesse contexto de relação entre pais e filhos, na hora nós lembramos da Kelly. E aí, agora, eu queria, assim, que a Kelly apresentasse, Kelly, qual que é o seu trabalho. Primeiro, se você se apresentasse, na verdade, melhor, que nada melhor do que a pessoa se apresentando, tá?
Bem-vinda mais uma vez. E agradecemos desde já essa sua contribuição, que é riquíssima, com certeza. Não preciso nem questionar isso. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Maurício. Obrigada a todos que estão aqui hoje presentes. Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Qualquer coisa, vocês digitam aí no chat e o Maurício dá um alô. Isso. Como a Daniele disse, eu sou a Kelly, né? Eu tenho 41 anos e tenho, há um tempo atrás, né? Já faz um tempo, desde 2003, 2004, eu participo de um grupo que trabalha uma metodologia de autoconhecimento, né? E essa metodologia foi me estimulando. Isso antes de eu ser mãe, eu era filha, né? E aí, dentro desse processo de autoconhecimento, então eu entrei quando eu era filha e casei, me tornei mãe, né? E aí, há uns 2, 3 anos atrás, com a relação com os filhos, né? Então eu já vinha idealizando trabalhar algo no sentido de não é conscientizar, mas me conscientizar do papel de mãe. Até então era me conscientizar do papel de mãe. Eu não lembrava a parte de que eu era filha, né? Eu não olhava, eu olhava. Então, quando eu coloquei mães e filhos, até as pessoas perguntavam assim para mim: ah, mas você vai trabalhar com mães e filhos? Você vai dar dica de amamentação, de roupas, quarto? Eu falava: não, gente, não é isso. Né? Eu quero colocar as minhas experiências que eu tenho com os meus filhos. Então, a princípio, era essa relação de 2, 3 anos atrás. E depois, com o tempo, amadurecendo, e depois da vivência que eu tive com vocês naquele grupo de constelação familiar, começou a me trazer de uma forma mais ampla e eu acho que lúcida, né? Que a relação mãe e filhos, ela não se limita, que é bem o que o Bert falou, ela não se limita mãe e filho. E aí foi bem aquilo que eu escrevi no post, e que aí eu pedi para vocês me passarem um resumo da frase daquele dia, daquela vivência que eu fiz de constelação familiar, que foi muito forte, né? Se tomar os pais, né? Então, assim, como que eu posso falar, escrever no meu blog, como eu posso ter uma relação com meus filhos, como que eu posso fazer vídeos falando sobre a minha relação se eu não olho para a minha relação como filha, né? Então nasceu aquela frase daquele post: antes de ser mãe, eu sou filha. Eu sou a Kelly, sou mãe, sou filha, tenho vários outros títulos, né? Que me servem aí para eu caminhar no meio social, mas a minha proposta é trabalhar com o Mães e Filhos, né? Com o blog, com o canal do YouTube, é trabalhar com mães e filhos, mas na visão eu, mãe, em relação com meus filhos, e eu, filha, em relação com a minha mãe e meu pai, né? E aquilo que eu trouxe, não tem como eu ter um maternar, que até no meu Instagram e no meu Face eu coloco maternar consciente. O que seria consciente? É trazer luz a esses aspectos. Então, como eu vou trazer luz a isso, a essa relação, independente de como foi a relação, porque ela pode continuar nesses atritos ou não, né? Mas como que eu vou trazer luz a essa visão se eu não primeiro fazer o que até vocês estimulam a gente fazer? Dar, receber para dar, que é um ciclo, né? Eu recebi, tomei, agora eu acho que tomei, Isso. vou dar de uma forma mais consciente e fazer esse ciclo, essa roda girar. Então, como eu vou fazer isso? Então, essa é a minha proposta. A minha proposta é trazer essa reflexão. Então, é isso. Quer trazer alguma questão? Eu vou só pegar uns pontos rapidamente assim. A Kelly colocou, Sim. né? Aí você me corrige se eu entendi errado, tá, Kelly? A Kelly colocou. Sim. Por que que eu não sou feliz e com quem eu acredito que eu tive carinho,
eu tô com essa pessoa e quem eu acreditava que eu não tive, né, como eu gostaria, isso é uma crença, a criança cada um sente de um jeito, não corresponde muitas vezes à realidade, né? E se quem eu acreditava que eu não tive, não tá aqui, por que que eu não sou feliz assim? E aí vem aquilo que o Bert fala, só complementando, que não, ele não colocou aqui. Nós somos 50% do pai, 50% da mãe. Então, assim, se eu ainda estou em atrito ou tenho mágoa dos meus de 50%, como que vai estar faltando algo? Então, É a parte que me falta. primeiro ponto, a mágoa mesmo que a gente rejeita, a gente está rejeitando metade de si mesmo. Então, se você rejeita metade de si mesmo, como que sua vida vai em plenitude? Não vai. Segundo ponto que você falou, por que que eu não aproveitei os 8 anos, 8, né, Kelly? Os 8 anos que eu É, convivi com ele. Que aí vem aquela coisa assim, tomar a vida que vem dos pais não quer dizer que os pais têm que dar tudo além da vida. Se eles estão te dando muita coisa, o carinho, tudo, ótimo, mas se não estão, você já tem a vida. Você vai ter uma formação, como a gente aprende no Tempo de Ser, nós vamos ter uma formação, independente do solo que caiu, a oportunidade te foi dada. Agora, utilize o sim, ambiente que você tem, você vai crescer, vai ter uma formação, e o se tornar adulto é pegar toda essa história do jeito que é, né? E aí, no caso, até então a gente recebeu, foi passivo, né? Enquanto a gente é criança, até a adolescência, a gente só recebe mesmo, porque a gente não tem ainda estrutura até para lidar com isso. A gente recebe, é passivo. A hora que eu me torno adulto, a hora que eu tomo. Peraí, agora eu não vou receber, eu vou pegar, eu vou me apropriar. É igual o presente, né? Que o Maurício usa esse exemplo às vezes, né? A pessoa pode te dar, ela tá te dando, né? Agora você vai só receber ou você vai pegar e se apropriar daquele presente? Então, você trouxe coisas muito importantes. E um outro ponto também, com relação à consciência, né? O trazer a consciência. Como que eu vou trazer a consciência o que eu nego? A gente já falou isso em outros vídeos. Porque o que a gente faz? Pensa aí, né, gente? A hora que a gente vê uma coisa que a gente não gosta, você não quer nem olhar. Como que você quer ter consciência daquilo? Então, se é uma coisa que eu não exatamente. gosto e que eu nego, não tem como eu trazer a consciência. Então, você vai vendo que uma coisa vai puxando a outra. Quanto exercício que a gente tem que fazer para tomar essa vida, né, Kelly? Aí, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, ou então, assim, um pouco Eu, mais do que é, eu acho muito bacana o termo que você usa no blog, que eu acho que tem relação com o tema de hoje, que é autoconhecimento e maternidade, né? E é muito isso, legal você trazer isso, e aí é interessante as pessoas acharem a maternidade, mas eu não troco fralda, que nem eu. Por que que eu leio o que você escreve? Eu também não troco fralda, eu não tenho filho biológico, eu troco da Nina agora que ela tá idosinha, assim, né? Com as cirurgias, mas é cachorro, não é um filho humano, né? E eu não tenho isso, mas por que que eu me interesso? Porque na hora que eu leio o que você coloca sobre mãe, primeiro que eu começo a entender um pouco o arquétipo de mãe em mim, que eu também tenho esse arquétipo, eu também tenho esse papel, né? Eu às vezes coloco esse sim, papel com a Nina, às vezes no relacionamento com o Maurício, o papel de mãe, que aí vem uma outra questão, né? No papel de mãe, às vezes no meu sim. trabalho, com outras pessoas, né? Então, assim, eu conheço um pouco mais sobre isso, e é o que você falou, eu começo a me olhar como filha, porque eu tô vendo uma pessoa dizendo, você, na minha visão, aí você fala um pouco mais, faz o autoconhecimento dentro desse seu processo como mãe, né? Como eu e o Maurício, que Sim, no nosso caso é mais voltado para o relacionamento de casal, né? Então você sim. faz isso, eu acho muito bacana, porque é você olhar pros relacionamentos humanos, não é você só pensar em como você vai criar um filho, não é esse o foco, né, Kelly? E aí, Sim, não, você colocou aí, que eu acho que é a origem, né? Eu tenho que me ver como filha. Como que eu vou me ver? Porque a referência de mãe que eu tenho é da minha, de quando eu fui filha. é. E até nesse post que eu fiz específico de antes de ser mãe sou filha, eu coloquei até que mães e filhos por isso, porque porque eu falo para mães e para filhos, filhos como eu, porque as crianças não vão ler aquilo. Eu não sei se você entendeu, né? Então dentro dessa perspectiva, é claro que é tudo um aprendizado, que eu coloco lá, eu compartilho experiências, que nem eu fiz os posts sobre o medo, então é porque coisas que eu estou vivenciando aqui dentro com a minha filha adolescente, com meu filho puber,
Então, eu vou fazendo os posts mais relacionados ao que eu tenho vivenciado. Então, isso, maternidade e autoconhecimento. Eu, enquanto mãe, autoconhecimento. É conhecer a pessoa que eu manifesto. Quem que é a Kelly? Como ela se manifesta? Quais são os surtos que ela dá? Quais são os momentos de alegria, né? Porque até eu brinco com algumas amigas. A gente paga de boa mãe, mas é cada surto que a gente dá, cada grito, né? E aí tá tudo love, tá postando as fotinhos, né? Não é bem assim. Mas essa é a intenção, é olhar para isso, né? E às vezes a gente não vai conseguir tirar isso de nós. Mas o fato de eu já, é o que você até mencionou agora, olhar para isso, olhar para mim, dessa relação, e conseguir olhar para minha mãe, identificar essa relação com ela, olhar o que ela pôde me dar, agradecer, e não, como eu posso dizer, conflitar, eu sou assim porque minha mãe é assado, eu sou assim porque meu pai me deixou, porque meu pai era gritão, porque isso, aquilo, não. E eu achei tão interessante que no livro, no trecho do livro, tem uma parte que fala assim, a vida os pais são intermediários dela. Então, a vida o pai é apenas é como se fosse uma estação de trem, é uma passagem, né? E aí e a outra frase, não existem pais melhores ou piores, existem pais, né? E aí tem a questão do que eu tenho tentado trazer, tem muito assunto, né? Porque não dá para colocar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas tem muita coisa para colocar da questão dos modelos sociais, os modelos hoje idealizados de mãe e pai, que ficam aqui na nossa cabeça, e muitas vezes quando a gente se torna mãe, a gente fala que quer ser uma mãe diferente, não quer ser igual à nossa mãe, muitas vezes, ou igual ao nosso pai. E o modelo está aqui na nossa cabeça, né? Já está formado, já está recebido ali. Né? E a maternidade com autoconhecimento tem a ver com isso, maternar consciente, olhar, trazer luz para isso, olhar para mim, para as minhas manifestações nessa relação. Então, hoje, o meu desenvolvimento do autoconhecimento é no âmbito das relações, mas mais na relação mãe-filhos e filha-mãe. Né? Quando eu falo filha-mãe, eu com a minha mãe, porque meu pai, né? Hoje eu tento, independente de qualquer crença, hoje eu tento agradecer, né? Olhar e saber que começar até por estímulo lá daquela vivência da constelação, olhar para aquele momento, né? E também pensar qual era a dor, talvez, que ele podia dar, o que ele podia dar. E, né, que é o momento dele, ele também tinha dores e talvez para chegar onde chegou a dor não foi tão grande, a dor emocional que não foi sanada, né? Mas assim, reconhecer e tomar o pai. E aí, a partir desse momento, eu não sei se também tem a ver com a vaidade, sabe? Vaidade, vaidade. Né? A partir desse momento, eu me considero um pouco mais tranquila e consciente em algumas coisas, eu considero, né? E até sinto que as coisas fluem mais. Eu trabalho com menos pesar. Sabe aqueles meus pêsames? Eu trabalho com menos pesar. Quando a gente exercita esse tomar, né, a vida que vem do pai e da mãe, do jeito que veio, você fica, o pesar é menor, porque você deixa a vida pesada sem ela ser, é a gente que faz isso, né? Que é aquela coisa, aquelas frases que a gente fala, o que importa não é o que acontece, mas é como você reage ao que acontece. E aí, na questão do se tornar adulto, o que importa não foi o que foi feito com você, vamos dizer assim, né? Como você foi criado, mas o que você faz disso agora. Igual você falou, muita gente, eu quero ser diferente da minha mãe. Aí você fica perguntando, você quer ser diferente porque você acha que daquela maneira não funcionou ou você quer só confrontar, né? E aí vem aquilo, se você tá negando o que te foi ensinado, negando assim, eu já tô colocando, se você tá fazendo isso, você pode estar negando por negar, sabe? Só porque você quer é uma maneira até inconsciente de se diferenciar da mãe. E não talvez não é dessa maneira que a gente precise fazer, mas assim,
você aceitar aquilo, foi desse jeito, e agora eu vou fazer. É assim que eu quero fazer, é assim que eu não quero, né? Eu acho que funciona, não? E respeitar que daquele jeito que foi feito, foi o que os nossos pais, como homem e mulher, sabiam fazer. É, e fizeram muito bem, porque estamos aqui hoje, né? O muito bem que eu falo, da maneira que Exatamente. foi feita, foi o que o Bert fala. Eu acho muito forte a palavra, é suficiente. É suficiente. A gente, É, com essa nossa necessidade infantil, que quer mais, que quer mais, que quer é. mais, gente, é suficiente. Agora, aqui como adulto, eu pego tudo que me foi dado, que foi suficiente, e agora eu faço algo com isso. E uma frase que me chamou a atenção desse trecho que você leu foi quer dizer, todo ele, né? Mas assim, que eu fui anotando aqui. O exemplo da árvore, eu achei muito interessante, né? Aceitar a origem, independente de onde você caiu, né? Na pedra, foi isso que eu entendi. E tem a ver até com o nosso crescimento emocional, isso, e sair da prisão infantil, esse movimento de aceitar a origem, né? E a questão do que você falou agora do adulto. É, Estar adulto é isso. O que eu recebi é o suficiente, vou levar comigo e agora o que eu vou fazer daqui por diante, eu que vou construir, né? Eu achei bem interessante essa parte também, que ele colocou nesse aspecto. Então, quer dizer, porque às vezes a gente fica preso, essa exigência e não consegue soltar, de que porque eu preciso fazer igual, né? Não, é aceitar esse movimento e construir agora o meu movimento. Então, eu acho assim, que tem a ver, assim, o que eu vivo hoje, né? As reflexões que eu faço, até agora há pouco não, né? Final de tarde eu sempre posto alguma coisa. Eu coloquei uma reflexão e até uma mãe depois entrou em contato comigo hoje e falou assim: eu vou falar com você porque ontem à noite eu passei uns perrengues e você é sensata. Eu falei, não é que eu sou sensata, é porque hoje eu consigo, né? Porque eu tenho meus roupantes aqui, eu tenho meus surtos. É que hoje eu consigo olhar para essas manifestações, né? Por conta desses estímulos que me foram proporcionados, do autoconhecimento do tempo de ser, de vocês, através das nossas conversas, das atividades pelo Instituto Sentido, né? Da constelação familiar, da programação neurolinguística. Então, tudo isso foi fazendo o que a nossa amiga Jane fala, pegando as pecinhas do quebra-cabeça, algumas estão montadas, outras ainda não. E é isso, né? É esse maternar consciente, a maternidade e o autoconhecimento. Se a gente nega nossos pais, então quer dizer que eu ainda estou naquele processo, até que ele leu no livro do filho grande, né? Que não se tornou pequeno, ou seja, se acha pai e mãe, mas não é. Vamos conseguir ensinar nossos filhos a fazer diferente? Fica um ciclo de reprodução e negação. Então, o conflito surge de assumir o papel de mãe, me sentindo como filha? Sim, nesse aspecto, sim, fica um conflito. Mas só que até inconsciente, eu acho não, até inconsciente, porque é o prisioneiro da infância. É eu, adulto, com uma criança interna ferida, querendo dar conta de duas crianças em corpos pequenos e na área emocional também compatível àqueles corpos, né? Então, daria um conflito. E não assumiria o meu novo papel de mãe, sim, do ciclo, né? Eu, filha, mas que sou mãe, então eu não assumiria esse papel. Em todo esse processo que a Kelly falou aí, que a gente tem essa parceria do autoconhecimento, até hoje, a gente observou muito em todos nós, né, que fazíamos o autoconhecimento, que fazemos ainda, né, que a gente não pode dizer 100% que cada um tem que dizer o seu, mas a gente considera que esse movimento infantil na fase adulta tem muita relação com a sensação de abandono que a gente sempre tem. É uma sensação.
É uma sensação assim, que mesmo eu tendo pai e mãe ali do lado, eu me sinto sozinha. Tipo, meu pai e minha mãe não me entendem. Isso é sensação de abandono. Não Não deixa me de ser. vê. E o pai e a mãe dá tudo, mas não é suficiente. E é aí que vem a nossa Eu, questão no tempo de ser, principalmente, que é assim, o que que eu busco na verdade, só eu posso oferecer para mim, né? Porque o outro nem olha, sabe eu, o que que eu sinto. desculpa, Dani, é que veio uma coisa, eu achei tão engraçado que hoje eu estava lá na parte de baixo estudando e a Gabriela foi sentar comigo lá para estudar também. Falei, ah, por que você não foi lá no seu quarto? Não, eu quero ficar aqui do seu lado. Aí ela falou assim para mim, eu te amo. Aí eu falei assim, eu também te amo, né? E dei um abraço nela, ela falou, não, você não me ama. No sentido assim, por mais que a gente, nesse aspecto aí e calhou bem, porque é exata medida, tudo que se faz não é o suficiente, Uhum. né? Então, já começar o processo de relação, de aceitar e tomar o que é suficiente. E aí, associando assim, o que você foca na sua vida com eu e o Maurício aqui, aí não é Uhum, suficiente na relação de filho e mãe. Aí você se torna sim, mãe, você não é suficiente na relação de mãe e filho, porque nas duas tá faltando, nos dois. Aí você, ou então na hora que você casa, não é aqui no nosso caso, você vai buscar no parceiro que você achou que seu pai e sua mãe não te deu, achou, não quer dizer que não deu. E aí você vai buscar uhum, e também não vai encontrar. E aí é aquela eterna falta, né? Aí a falta do que a gente questiona no tempo de ser, né? O que que tá faltando, né? é, É essa insatisfação que a gente nomeia também, né? Bem legal você trazer isso. sim, E tem relação com isso aqui. Enquanto a gente não olha a vida que a gente tem, tá faltando mesmo, porque a gente não tá olhando para a vida, a gente nega o que a gente tem, nega o passado, tá faltando, né? Na verdade, está verdade. faltando a gente olhar para isso de uma maneira diferente. Já está lá, mas está faltando a gente olhar para isso e olhar para a gente mesmo de uma maneira diferente. Porque olhar para a vida, olhar para isso é olhar para si mesmo, né? O tomar pai e Tá, mãe, gente, é diário, tá? colocar numa caneca, inclusive. Não é um momento único. Aí você vai percebendo que como você vai tomando, né? Você vai. E o que é esse tomar? É no dia a dia. A hora que eu brigo com alguém, a hora que eu me afasto, que eu nego, eu digo uma questão de macumba, qualquer pessoa tem relação com tomar pai e mãe também. É uma coisa muito mais profunda, né? É um desafio mesmo, porque é um desafio, porque é diário. Não é tomar uma vez e encerrou o assunto. Nós colocamos que é fazer a vida valer a pena. E fazer a vida valer a pena é viver. Não é só ficar se lamentando, é viver, é agradecer a realidade do jeito que é e estar disponível a aprender com ela. Não é que a vida vale a pena, não é não sofrer, mas é acolher o sofrimento, aprender com ele, né? Encontrar atrás disso as potências que você tem para seguir em frente, né? É encontrar a vida em você mesmo, a vida mesmo, né? E dentro do processo de encontrar a vida, é considerar as necessidades de processo de morte. Isso também é fazer a vida valer a Sim. pena, né? Então é muito mais amplo, que dá aí um papo bem longo. E o Maurício falou de dar um exemplo sobre curar a criança. Quer vir falar? Vou só sair para ele vir aqui, tá? Seria interessante, oi Kelly, Mais para cá um pouquinho. seria interessante se a gente pudesse dar um exemplo, experiência própria do que seja curar essa criança, porque quando fala de curar essa criança, vem na nossa cabeça pegar essa criança, ver onde está doendo, cantar um nananenê para ela, passar um mertiolate. Mas e agora que a gente está adulto? E agora que a gente está descobrindo que dentro de cada um de nós existe essa criança que ela tem uma certa mágoa, como essa que você descreveu, né, Kelly? Todos nós, de alguma É. forma, trazemos em nós essa mágoa, né? E como curar agora? Você teria algum exemplo, Kelly? E você, Márcia, teria algum exemplo para partilhar com a gente? Eu achei que você fosse dar o Ai, exemplo, mas eu que achei que ele ia dar o exemplo, ele é. colocou a gente Bom, no fogo, Márcia. eu tenho um exemplo, mas não sei, é o que eu estou fazendo comigo diariamente. Há alguns anos atrás, eu participei de uma atividade, a Kelly e a Jane Demais. estavam juntas, que uma pessoa estava conduzindo uma reflexão sobre essa criança que a gente traz dentro de nós que está ferida.
E naquele momento, essa pessoa nos convidou a fazer uma certa, um certo pensamento de buscar essa criança num lugar. E ela começou a descrever para a gente como era esse lugar. Eu me emocionei e me marcou muito porque esse lugar era um orfanato, mas era um orfanato interno, né? Então, nesse exercício, essa pessoa que conduziu essa atividade, ela falou assim: agora que você entrou nesse orfanato e encontrou a sua criança lá no cantinho, chorando, amuada, pegue na mão dela, abrace essa criança e nunca largue da mão dela e conduza ela onde você for, porque ela está sempre com você. Não deixe mais ela sozinha. Para mim, que gosto de história, eu vivenciei aquilo naquele momento, né? E me emocionei, chorei até no dia, porque eu realmente peguei aquela criança e todos os dias, quando ela ameaça fazer aquela birra que quer descer do colo, eu agarro ela um pouquinho mais É, forte para conversar. ô Maurício, eu lembrei daquela música, eu acho que é do. Ai, caramba, não é Beto Guedes, não. E fala assim: há um menino, há um A moleque, bola de morando gude, bola de sentindo meu merengue. coração. Isso. É, quando adulto balança a criança vem para me dar a mão, mas eu acho que seria do contrário, né? Quando a criança Isso, balança, o adulto vem para me dar a mão. Eu isso. lembrei dessa música agora pelo seu relato. É isso mesmo. E vocês, o que que vocês? Então vamos reformular a questão. E vocês, o que que vocês fazem ou pensam em fazer para curar essa criança? Essa experiência que o Maurício trouxe, né? A gente estava no mesmo local, não sei se você lembra desse dia. E eu senti assim que na hora que a pessoa estava estimulando a gente a fazer isso, eu entendi assim, né, na minha, o que, que eu senti? Que falou assim, ó, entra nesse orfanato, você vai ver uma criança lá, bastante triste e tal, e você vai acolhê-la. Então, assim, eu fui, entrei no orfanato, fiquei imaginando uma criança triste. E aí, na hora que eu cheguei para acolher, que eu entendi assim, na minha visão, que ele falou assim, essa pessoa, essa criança, e se essa criança fosse você? Aí eu também comecei a chorar, porque fez todo sentido, né? Aquela criança que eu tava vendo era eu, né? Assim, a criança em mim que ainda tem a sua tristeza, né? Magoada. E eu acho que o exercício, agora me vindo um exemplo, foi justamente o que o Maurício colocou aqui, né? O exemplo para agora. É pegar no colo mesmo. A hora que a gente não tá bem, que a gente fala assim, eu não tô legal, eu tô exigindo muito dos outros, eu tô com raiva. Isso é tudo bem, a gente vai sentir isso. Mas é acolher esse movimento, né? Independente se é a criança, se não é. A gente acredita que é da criança porque são sentimentos lá da infância, né? Acolher, Sim, acolher, olhar para essa criança com carinho e falar: olha, agora podemos ser adultos, vamos crescer, vamos aprender a lidar com isso, de uma coisa de cada vez, não é assim. Julgar falando que o que a criança sente é errado, porque a gente se julga muito, né? A gente fica, ai, por que que eu fiz isso de novo? Ai, por que? Gente, é assim que a gente se movimenta, tem que conhecer primeiro, e se ficar julgando, a gente não vai conhecer, a gente vai fugir. Cada um vai encontrar, né, a sua maneira de lidar, né? O que a gente sabe, assim, que precisa ser feito, a primeira coisa é não julgar, é acolher. A partir do momento que você acolhe, aí você vai vendo o que você vai fazer dali para frente, né? então, eu gostaria de agradecer a você, ao Maurício, né? E a todos os que estão aqui conosco, que nos acompanharam. E agradecer profundamente aí a oportunidade de compartilhar essa experiência, né? E que isso vai nos, vai nos trazendo, né, possibilidades, essas oportunidades vão trazendo possibilidades de, como diz nossa amiga Jane, de encaixando cada vez mais as peças do nosso quebra-cabeça. Aí, Jane, talvez quando as peças estiverem todas montadas, a gente morre. Não, brincando, Jane. A gente não sabe, né? A gente não sabe se pode ser antes ou depois, mas agradecer e quem quiser e tiver a oportunidade de ir lá dar uma xeretada no Instagram Mães e Filhos Oficial e no Facebook também Mães e Filhos Oficial
Então, o blog é www.mãeefilhos.com e o Facebook e o Instagram é @mãeefilhosoficial. Kelly, agradeço profundamente a sua participação. Eu já sabia que ia ser riquíssima. Para mim, foi muito mais. Agradeço muito a sua contribuição de conteúdo. Eu já estava considerando que seria fantástica mesmo, muito enriquecedora. Mas você ter trazido a sua experiência como você trouxe, eu achei que foi a cereja do bolo assim para todos nós. É muito bacana ouvir hoje que eu participei um pouco do seu processo, ouvir hoje essa síntese de você e você poder colocar isso para as pessoas, né? Que a síntese de você, se você consegue fazer isso, se você consegue vivenciar, as pessoas que se identificam também podem fazer esse processo de autoconhecimento. Então, eu quero agradecer especialmente por você ter partilhado parte da sua história com a gente, tá? Agradecendo mesmo de coração imensamente essa sua participação hoje aqui, viu? Gratidão a todos pela participação e pelas contribuições.